Bom, pessoal, a Lei Complementar 227, ela se apresenta para os profissionais da área tributária dentro de um contexto, tá? Qual é o contexto? Nós tivemos lá no ano de 2023 a promulgação da emenda constitucional número 132. Essa emenda constitucional, ela foi incorporada à Constituição Federal, ela promoveu alterações, na verdade, no capítulo tributário da Constituição, e dessa forma, ela foi incorporada ao ordenamento jurídico tributário brasileiro. Então, a reforma tributária, ela faz parte da realidade do profissional da área contábil e da área tributária desde 2023. Muita gente me questiona, né, no sentido de ter alguma esperança de que a reforma tributária venha a ser adiada, prorrogada. E, pessoal, isso não irá acontecer, tá? Isso não irá acontecer. Por quê? Porque a Constituição Federal já foi aprovada, já foi alterada, ela já tem ali nos seus atos de transição, né? Atos constitucionais transitórios, toda a questão do cronograma da extinção dos atuais tributos e a criação dos novos tributos. Então, nós temos um cronograma que já está sendo rigorosamente seguido pela administração tributária, que se iniciou com a promulgação da emenda constitucional 132 de 2023 e agora nós vemos a regulamentação ser construída de modo definitivo. Eu gosto sempre de trazer esse preâmbulo, por quê? Porque, pessoal, é importante entender que como o capítulo tributário da Constituição Federal ela foi alterada, e a Constituição ela não cria tributos, ela outorga competência para que os entes possam instituir e cobrar os tributos, ao tempo em que ela estabelece limites ao poder de tributar dos entes, nós precisávamos que, para que a reforma tributária fosse verdadeiramente implementada, que houvesse uma regulamentação de normas infraconstitucionais. Foi por isso que no ano de 2024 chegou no Congresso Nacional dois projetos de lei, o projeto de lei 68 de 2024 e o projeto de lei 108 de 2024. Esses dois projetos, pessoal, eles foram divididos, mas eles basicamente versam sobre a mesma matéria, que é a regulamentação da reforma tributária. Imaginem só que nós pegamos um texto que ficaria gigantesco e fracionamos ele em duas leis. Por quê? Até porque essa segunda lei, ela trata de uma parte que envolve muito a própria administração tributária. Então, nós tivemos uma primeira lei, que é a Lei Complementar 214, que foi sancionada e publicada no Diário Oficial da União no dia 16 de janeiro de 2025. Essa lei instituiu o IBS, a CBS, um imposto seletivo, criou um comitê gestor transitório e promoveu alterações na legislação tributária. E nós tivemos um complemento dessa primeira lei, que continuou tramitando no Congresso Nacional, sendo o projeto de lei 108 de 2024, que foi aprovado em 2025 e se converteu, foi sancionado em uma lei complementar no dia 13 de janeiro de 2026. Portanto, a lei complementar 227 já é agora de 2026 e ela promoveu muitas alterações na lei complementar 214. Então vejam o que é que eu estou dizendo para vocês. Essa lei que está aí na tela, a lei complementar 214, de 16 de janeiro de 2025, se você for lá no seu artigo 544, que é isso que eu estou fazendo agora, que é o último artigo da lei, ela diz o seguinte, ó: esta lei complementar entra em vigor na data de sua publicação, produzindo efeitos. Dois pontos. Aí nós temos os incisos. A partir do primeiro dia do quarto mês subsequente ao da sua publicação. Ou seja, foi publicado em janeiro de 2025. Então nós tínhamos fevereiro, março, abril, a partir de 1º de maio, os artigos 537 a 540. A partir de 1º de janeiro de 2025, artigos 35, 58, caput do 60, parágrafo 3º, 62,
266, 317, 403, 480 a 484, 516 e 541. A partir de 1º de janeiro de 2027, vários outros dispositivos, e vocês podem observar, ó, que a redação antiga do inciso 3º foi revogada e a nova redação foi dada pela Lei Complementar 227 de 2026, que é o nosso objeto de estudos aqui nessa aula de hoje, tá? Nós temos outros dispositivos que produzem efeitos em 29, outros que produzem efeitos a partir de 2033, alguns outros começaram a produzir efeitos agora em 2026, os demais dispositivos. Então vejam que a Lei Complementar 214 de 2025, ela tem dispositivos que produziram efeitos desde janeiro de 2025 e nós vamos ter efeitos sendo produzidos até janeiro de 2033. Agora, a Lei Complementar 227, ela chega em 2026 e ela já promove muitas alterações até no texto da Lei Complementar 214. Se a gente fizer um exercício aqui, ó, de pesquisar só pelo termo, ó, Lei Complementar, número, deixa eu botar aqui, ó, número 227, vocês vão ver que nós temos aqui, ó, 766 ocorrências. O que são essas ocorrências? Nós temos desde situações aonde nós temos uma nova redação dada pela lei complementar, como nós temos dispositivos que foram incluídos pela lei complementar 227. Então, nós temos aqui um escopo gigantesco de modificações que foram introduzidas na Lei Complementar 214 pela Lei Complementar 227. Por que eu estou fazendo questão de dizer isso para vocês? Porque eu estou trazendo para vocês que a reforma tributária, ela é uma realidade, ela é uma situação irreversível. A reforma tributária já começou desde 2023, nós começamos a sua implementação agora em 2026, mas o que você, profissional da área contábil, advogado tributarista, profissional do tributário precisa entender é que a reforma tributária ela é viva e ela está em construção. Isso não pode ser encarado por você como uma muleta, como uma desculpa para dizer o seguinte: ah, professor, eu só vou estudar então quando tiver tudo pronto e tudo definido. Não, por quê? Porque pensem comigo, o ICMS ele está na Constituição Federal desde 88 e todos os anos nós temos atualizações no ICMS. Então, se você for esperar que não haja mais atualizações e alterações na lei complementar do IBS, da CBS, para poder começar a estudar, você não vai começar a estudar isso nunca. E a verdade é que a reforma é uma realidade reversível, as empresas precisam se preparar e nós precisamos de profissionais que se posicionem como especialistas na reforma tributária para criarem e ocuparem os espaços consultivos. Se nós não fizermos isso, pessoal, outras pessoas farão. Outros profissionais vão encarar a reforma tributária como a oportunidade que ela é e vão prestar consultorias, vão prestar serviços, vão orientar as empresas e você, que é um grande profissional, que está preocupado, que está se preparando, vai ficar para trás. E não é isso que eu quero, tá? Portanto, a Lei Complementar 227, ela se insere no escopo de regulamentação da reforma tributária, esse escopo onde nós estamos tendo as leis complementares definindo a regulamentação da reforma tributária. Por óbvio, nós ainda teremos os regulamentos de IBS e CBS. Esses regulamentos também estão sendo elaborados. A expectativa é que eles fiquem prontos agora no mês de fevereiro. Então, nós temos aí novidades também surgindo todos os dias. Por que eu estou fazendo questão de dizer isso para vocês? Porque tem gente que assiste uma live, vê um vídeo, ou até mesmo lê um artigo, lê até um livro e acha que já está ciente da reforma tributária. Não! Você precisa entender que a reforma tributária ela é viva e ela está em construção.
E aí, gostou desse vídeo? Então vou fazer o pedido de sempre, você já sabe. Clique em curtir, compartilhar, clica no hype, se inscreve no canal, ativa as notificações. Nós estamos com uma meta de agora atingirmos a marca de 70 mil inscritos. 70 mil apaixonados por contabilidade e direito tributário. Então participe, eu conto com a sua ajuda. Diariamente nós estamos publicando novos conteúdos e você, para não perder nada, precisa estar inscrito. Vai lá, se inscreve e eu te vejo no nosso próximo vídeo. That's all I